Bom dia a todos, alegria de sempre, coração feliz, Evangelho segundo o Espiritismo, manual de conduta moral para a nossa verdadeira felicidade. Hoje a gente vai refletir sobre um tema que está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 5 e 6, que fala para a gente sobre inimigos desencarnados. Vimos sexta-feira passada o início do capítulo, Amai os vossos inimigos, a dificuldade, que temos em desenvolver bons sentimentos, em retribuir o mal com o bem. Esse amar os nossos inimigos não é querer que você tenha esse amor que você tem pelo seu filho, pela sua mãe, pelo aquele que você tem um amor real, verdadeiro, mas é começar a desenvolver, no mínimo, o não querer o mal, não retribuir o mal com o mal. É trabalhar em si esse desenvolvimento de sentimento maior, de querer o bem do próximo, como Jesus trouxe para a gente, nos exemplificou e mostrou, para que a gente, na certeza do caminho reto, possamos desfrutar, dessa verdadeira felicidade que Jesus vivenciou aqui e que vivencia, como todos os outros espíritos que aqui, desenvolveram essa prática da verdadeira caridade. O Evangelho, ele, além de convidar a gente a amar os inimigos, ele traz para a gente, a reflexão que não se restringe apenas aos nossos irmãos encarnados no corpo físico, mas também, esses irmãos que estão na espiritualidade, na pátria verdadeira, e que, na verdade, a gente já tem que começar a procurar substituir, não inimigos, porque se somos filhos do mesmo Pai, somos uma família universal, irmão não é inimigo. Irmão, ele está ainda, nessa situação de não querer o meu bem ainda. E quando a gente consulta a lei, que é justa e verdadeira e imutável, se tem esse irmão que gera ainda, algum sentimento contrário à bondade em relação a mim, algo eu fiz a ele, algo tem, de sustentável para que ele gere esse sentimento em relação a mim. Não nessa vida, possivelmente, mas em vidas passadas. Trazemos o conhecimento da doutrina, imortalidade do espírito, reencarnação. Só assim, conseguimos entender, na verdade, a lei de Deus, na sua justiça plena. Então, a gente vai estudando, vai aprendendo, e vai aplicando, e vai entendendo, como se procede em nossa família, em nosso relacionamento social, em nosso ambiente de trabalho. E é uma realidade, de acordo com a condição que nós trazemos hoje, de espíritos inferiores ainda, com pouco desenvolvimento sentimental, de amor verdadeiro, essa repúdia, essa resistência para com os outros. Mas o convite maior é para que possamos avançar, progredir e desenvolver o sentimento verdadeiro, para que possamos sentir o que é real e o que é verdadeiro, que é essa felicidade que Jesus mostrou para a gente. E não deixar que os comentários, que as pessoas que ainda não têm, esse conhecimento, não adentra esse sentimento, nos estimule, faça com que a gente não tenha vontade determinante em fazer o bem, porque só na prática do bem poderemos ser felizes. E no dia a dia a gente vai sentindo isso, nas pequenas coisas. O espírito carece desse bem, então você sente de coração quando você faz algo de bom a alguém. Você sente isso, seu espírito, ele fica feliz de verdade. Vamos lá. Agora é aqui na mão. O Evangelho inicia para a gente nesse capítulo falando assim: o Espírito ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea. Então, já começa, alertando a gente, aqueles que estão na doutrina, no estudo, na busca do conhecimento, da reflexão, e
propriamente, né, falando, o espírita aqui, aquele que se esforça, né, e se determina a estudar as obras básicas de Kardec, o codificador, para que possamos entender na realidade a lei, né, divina, conhecer a verdade, nos trazendo grandes responsabilidades e nos propiciando acertar mais no nosso dia a dia, né, e ser feliz de verdade. Então, esse estado é momentâneo. O mal não é permanente. Deus não criou o mal. O mal é apenas a ausência do bem. Então, cabe a cada um de nós modificar essa situação. Não é o outro que vai fazer isso. Somos nós, cada um, na determinação, na vontade firme de fazer o bem, para que o ambiente esteja em equilíbrio, para que o ambiente esteja melhor. É o lar, é o trabalho. Não depende do outro. Parar de justificar a minha infelicidade, a minha má vontade no outro. Assumir a minha responsabilidade como espírito imortal. Eu preciso, o meu objetivo maior é o progresso. E esse progresso está associado diretamente ao desenvolvimento da prática do bem. É fazer o melhor, é fazer, né, o que eu gostaria que fosse feito a mim. Temos todas as respostas, como trazemos a lei. Quando buscamos Jesus, como a gente vai ver aqui, né, Divaldo, numa experiência sua, que encaixa direitinho, né, nesse tema, o que ele fez? Ele se perguntou o que Jesus fazia. A gente vai ter a resposta. A gente pode até não querer fazer, né, porque é um direito que nós temos, é o livre-arbítrio, mas já sabedor das consequências que teremos. Porque vamos colher o que semeamos, já sabemos disso também. Já sabemos que vamos desencarnar, não vamos ficar aqui eternamente. O que nós temos feito para desenvolver esse bem, essa prática maior do amor? Quando vamos nos determinar e acordar para que possamos fazer o melhor? É passado o tempo, já passou muito, estamos perdendo cada vez tempo nessas oportunidades que se apresentam a todo momento. Então, além, né, dessa responsabilidade, o espírita, conhecedor da lei, né, não é privilégio, sabemos disso também, que diante da lei não existe privilegiado, mas na oportunidade do desenvolvimento maior dessa prática do amor e do bem, ele tem responsabilidades maiores perante si, aos outros e a lei de Deus. Não é motivo para fugir, né? É motivo para abraçar e seguir em frente e sentir a felicidade, porque só através da prática é que vamos vivenciar a felicidade verdadeira. O Evangelho continua falando para a gente que sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Então, sabedor da imortalidade, que não vai acabar quando a gente desencarnar, na morte do corpo físico, o que eu tenho semeado para colher na pátria espiritual? Porque é uma certeza que eu tenho que lá eu estarei, a qualquer momento, não sabemos a hora. O que eu tenho semeado para que eu possa estar mais tranquilo e feliz, e mais na proposta do criar amizades sinceras, fazer irmãos de verdade. Eu não me sensibilizo, eu repudio a todo instante aqueles que se aproximam de mim, eu julgo. Quando que eu vou parar de fazer isso? Vamos ver que às vezes irmãos se apresentam a nós pedindo auxílio e nós nos sentimos melhores do que eles, não damos atenção, achamos que não é necessário a ajuda, e muitas vezes quando a gente estuda e compreende e aprende, esse irmão é um irmão meu espiritual de coração, um filho meu, uma mãe, que hoje eu não identifico por estar num outro corpo físico, pelo esquecimento do passado. Mas a lei me propicia a desenvolver esse sentimento, levando a mim esse irmão na busca da ajuda e do auxílio. E eu não presto atenção, e eu não aproveito.
eu acho, né, que ele é apenas um necessitado, que eu não preciso de auxiliar e ajudá-lo. Aí Jesus vem e pergunta a gente: e se fosse a ti, meu irmão? E se fosse um filho seu? O que farias? Aí a gente traz a reflexão, para que possamos, no dia a dia, buscar aproveitar melhor as oportunidades. Não repudiar, não julgar. Na situação que esteja o meu irmão, da busca e da procura dessa ajuda. Me esforçar a vencer o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo e propiciar a ele o melhor que eu posso fazer. Olhando para ele e colocando ali um ente querido, um amado meu. E o Evangelho fala também, né, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Não cabe mais a gente esse tipo de proposta, esse tipo de conduta, né? A gente não tem mais essa questão da vingança, não é mais para a gente isso. Mas, né, antigamente, ainda se faz no mundo atual. Essa vingança da morte, né, de se livrar. A gente já sabe que tudo continua. Não há uma morte, apenas o corpo físico que vai se deteriorar. O espírito permanece. E se eu fiz algo contrário à lei a ele, ele vai me perseguir. Porque na sua ignorância, ele não tem o entendimento ainda da lei, ele vai querer, né, ir às forras comigo. Ele vai querer retribuir o que eu fiz a ele. Então, o que eu tenho feito aos outros? Se eu faço mal ainda, é o que eu vou receber de volta. É uma questão de pensar e refletir. O que falta a mim para fazer o bem? Para que eu possa ter de volta o bem que eu fiz. Então, é mais uma reflexão que o Evangelho sempre traz para a gente. Vamos lá que o tema é grande. Nosso querido Chico Xavier, né, fala para a gente que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Você vai morrer, você vai desencarnar e você vai ser o que você é em espírito. Não na questão física do corpo, mas a questão das conquistas e das fraquezas, né, e das dificuldades. Ninguém vai virar santo, ninguém vai ser salvo. Já entendemos isso. Eu vou ser o que eu sou. Se hoje eu não me preocupo em me melhorar, não invisto nos valores reais, eu vou continuar sendo assim quando desencarnar. E vou ser infeliz. Então a proposta é de reconciliar, é de fazer o bem, é de fazer amigos, de desenvolver o bem e ser feliz, aqui e depois. Essa é a proposta real. Mas eu me intrigo com as pequenas coisas, eu reclamo de tudo. Então a gente traz a reflexão para cada um de nós. Que reclamação é essa que eu tenho a todo momento? Que insatisfação é essa? Se eu tenho tudo para ser feliz, eu não observo os exemplos ao meu redor de irmãos de dificuldades extremas, vivenciando e mostrando para mim um caminho. E eu me apego nos meus problemas, que são difíceis muitas vezes, mas que são para mim, para o meu desenvolvimento e para as minhas necessidades, para que eu possa progredir e crescer espiritualmente. Não há injustiça na lei. Deus não é injusto com ninguém. É a minha necessidade, é a minha bagagem que me levou agora a dar conta do que eu deixei para trás. Mensagem de Bezerra, estava até falando, não é coincidência, né? Bezerra é um exemplo para a gente de trabalho no bem, um espírito, o apóstolo da união e da unificação, aquele que procurou sempre agregar, né? O reconciliar, o fazer o bem, um exemplo para a gente, para que a gente possa ser assim também. E o Evangelho traz para a gente: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. Então, se eu faço o bem, que é um dever meu, eu estou
contribuindo para o crescimento espiritual meu e dos meus irmãos. E também, do conduzir aquele irmão meu desencarnado que se apresenta como inimigo, que não quer meu bem, para identificar em mim a minha real proposta do bem. E para que ele possa vivenciar e olhar o que era o bem na realidade, que ele ainda não tem esse conhecimento, não tem essa vontade de fazer. Como que eu vou mudar alguém ou auxiliar alguém se eu não exemplifico, não me esforço? Aí a gente traz de novo, na nossa vivência terrena aqui, o que os filhos falam para a gente? Quando a gente cobra algo dele, a inteligência extrema, Mas pai, você fala, mas não faz. Como que eu vou pedir que meu filho siga o caminho reto se eu não exemplifico na minha vida? Então, assim é a lei também. Ela nos cobra, nos pede a vivência e a prática, para que eu possa estimular no meu irmão essa vontade de mudar e de modificar. Aí a gente traz também, quando fala em Bezerra, ao retornar à pátria verdadeira, foi chamado para receber, que estava um movimento imenso de agradecimento do bem, de amor. Eram aqueles espíritos na sua gratidão por tudo que Bezerra fez na sua vida material, na sua vivência. Aquele cortejo de espíritos no seu agradecimento. Então, mostrando para a gente o que fazer para que possamos estar melhores e felizes. É o nosso dever, é o nosso objetivo maior. Por mais que não queiramos, a finalidade maior da reencarnação é desenvolvimento, crescimento espiritual, com a proposta do sentimento maior, para que possamos ser felizes. Vamos lá. O Evangelho continua falando para a gente: pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua manevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão dispostas. É o que acontece com a gente. Quando a gente se afasta da lei, deixa de vivenciar e exercer, nós abrimos portas para a obsessão, e a subjugação é uma das características da obsessão, que é a simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação já é o comando total do espírito obsessor sobre aquele espírito encarnado. Então, para que a gente não deixe chegar a um ponto assim, vigiai e orai, observai o que pensa e o que sente, que pensamento traz consigo, objetivos que tem na sua vida de espírito encarnado, o que tem desenvolvido, o que tem feito das oportunidades, para que não abra brecha para esses irmãos que ainda não querem a sua felicidade verdadeira. Irmãos, não inimigos, mas irmãos que estão nessa proposta ainda, Estão, porque a gente viu que é um estado momentâneo, como a gente também, há tempos atrás, quantas coisas a gente ainda fazia contrária à lei e hoje a gente busca não fazer mais. Então, é esse progresso, do dia a dia. E como é essa influência dos espíritos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na verdade, muitos de nós já somos dirigidos, pela espiritualidade, por esses irmãos. Agora, cabe a nós escolher a quem nos dirigir, porque a responsabilidade dos parceiros espirituais é nossa, não é do outro. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, vai atrair esse irmão para mim. Então, se eu tenho pensamento de maldade,
de maledicência, né? De inveja, de ciúme, sem julgar ninguém, que cada um com as suas dificuldades, sabemos disso, mas na proposta da melhora. Se eu trago isso comigo, eu vou atrair esses irmãos que nutrem, né, esse tipo de sentimento e pensamento. Então cabe a mim modificar isso, dar a direção dos benfeitores espirituais, para que possa me estimular, me fazer feliz, que eu possa fazer cada vez mais o bem e o melhor das minhas atitudes e ações. O tempo voa. E o Evangelho continua falando para a gente. Em tempos passados, sacrificavam vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Aí a gente vai vendo, né? Primeiro a caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus caridade? Benevolência para com todos, indulgência para o defeito dos outros e perdão das ofensas. Perdão, perdoar. Dificílimo, sabemos que não é fácil, mas é fundamental, ou seja, é vital que nos esforcemos a fazer a caridade para que possamos sair do quadro que nos encontramos, de ainda espíritos imperfeitos, muito reclamando do dia a dia, muito ainda, né, melindroso, sem objetivo maior de aproveitar as oportunidades que temos a todos os momentos. E associando a essas palavras do Evangelho, Divaldo Franco tem, né, um relato, né, de sua vida que vai diretamente, se encaixa ao tema de hoje. Está no livro Semeador de Estrelas, que fala para a gente, né, o que aconteceu com Divaldo. É assim mesmo, eu botei, porque o espírito ele reconheceu como máscara de ferro, porque ele via esse espírito assim, com a máscara de ferro, né? Então, fala para a gente, né, Divaldo, até onde vai a minha lembrança, eu sempre detectava a presença de uma entidade, um sacerdote romano respeitável, com ares adversários contra mim, numa atitude agressiva, ameaçando-me, a princípio de forma educada e depois com muita rispidez, e prometendo que se eu não seguisse suas diretrizes, ele ia terminar por me destruir, do livro Semeador de Estrelas. Então a gente verifica, né, que há um histórico espiritual, temos necessidades de reparação. Divaldo, já na proposta sincera do bem, com todo o seu exemplo, não ficou livre da perseguição de um irmão que não nutria bons sentimentos para com ele. E alguns episódios que esse irmão causou a Divaldo, está no livro, vou resumir muito, né? Aos 19 anos, ele levou Divaldo à tentativa de suicídio, de afogamento. Aos 19 anos. Uma voz chamou, direcionou ele ao mar. A sorte dele, né? Providência divina, que um amigo verificou e salvou ele do afogamento. Quando ele se despertou, ele já estava se afogando. Divaldo. Depois ele foi agredido, alguns anos depois, ele foi agredido do nada. A pessoa puxou ele pelas costas e deu um murro nele. Aí depois a pessoa disse a ele: me desculpe, irmão, eu achei que fosse uma pessoa que estava, como se diz, estava
olhando para minha mulher de uma maneira diferente. Estava, né, assediando minha mulher, isso aí, obrigado. Então, o Espírito colocou a imagem dessa pessoa nos olhos desse irmão para que pudesse agredir Divaldo. E nessa trajetória, Divaldo firme, sempre perseguindo, sempre verificando esse irmão nessas atitudes, porque ele tinha, né, a evidência, via esse irmão a todo momento, sempre firme na proposta determinante. E após só 30 anos, após 30 anos dessa perseguição, esse Espírito se apresentou para ele e disse: agora eu vou me afastar de você, não vou te largar, vou me afastar, porque você está na proposta, né, da humildade, no trabalho do bem, então eu vou me afastar de você, não ainda convencido. E após alguns anos, o que aconteceu, e que muitas vezes pode acontecer conosco? Sabemos que Divaldo tem um trabalho, né, Mansão do Caminho, que recebe, né, crianças, recebe as pessoas, né, em dificuldade e dá todo, né, o auxílio. Chegou a essa casa uma criança com grandes dificuldades e, como sempre, a Mansão do Caminho super lotada, com dificuldade de receber, não podia receber, não tinha lugar, não tinha como. Aí Divaldo fez a reflexão que devemos fazer. Se fosse Jesus, o que fazia? O que faria Jesus se recebesse? Aí ele chegou à resposta. Acolheu essa criança, né? Deu tudo certo. Na mesma noite, esse Espírito se apresentou a ele. Agora você me convenceu. Porque essa criança que você recebe aí, de coração e com amor, com todas as dificuldades, é a minha mãe querida, que hoje vem para um corpo, para poder ter as oportunidades de progresso. E você me mostrou o verdadeiro amor. E não só na proposta de mostrar e de convencer, esse Espírito permaneceu com ele, já com outro semblante de amigo, e querendo aprender o sentido do amor verdadeiro com ele, através de suas atitudes e do seu exemplo. Então, que a gente possa verificar as oportunidades que se apresentam a todo momento. Quem é esse irmão que se apresenta a me buscar, solicitando o meu auxílio? Através das nossas atitudes do bem, a gente só tem o melhor a colher, a orientar. Não que nos achamos o condutor do bem, mas passo a passo, no nosso esforço, para poder sensibilizar o irmão e tocar no coração o que é fazer o bem, o quanto é bom. Tem até a musiquinha, né? Fazer o bem é bom, com alegria me traz, quem faz, ele, né? Para que possamos ser felizes. E aí, para encerrar, olha, assim uma hora. Nosso querido Jesus, sempre, né? O Evangelho termina falando para a gente: é assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Sem a prática da caridade, não seremos felizes. Por isso que no Evangelho tem um capítulo que fala para a gente: fora da caridade não há salvação. Que possamos cobrar isso da gente, mas com vontade, para que possamos sentir que esses espíritos que passaram aqui e exemplificaram o que é ser feliz de verdade, e que para que possamos também ajudar, né, auxiliar os nossos irmãos no caminho do bem. Que Deus esteja conosco e Jesus em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.